Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre palavras utilizadas no meio empresarial ou tecnológico que muitos não sabem o significado. Tem se adotado hoje uma prática que é evitar jargões técnicos em palestras corriqueiras, em conversas de reuniões onde o público seja muito misto. Então, tem se evitado utilizar esse tipo de palavras, como jargões técnicos e palavras em inglês que muitas vezes a tradução não é exatamente aquilo que a palavra diz. E não é usado conforme o significado. Então nós vamos trazer algumas aqui, vamos dar uma passada rápida, é claro, e não vamos contemplar todas, mas aquelas que são mais usadas. E depois vocês vão parando esse vídeo, tela por tela, e vendo o significado das palavras, ok? Então vamos lá. AI ou IA, que é a sigla para inteligência artificial, muito usado hoje em dia, até para formalizar essa era de aprendizado de máquina. Então a inteligência artificial, ela é uma máquina que aprende por si só. Ela tem um código que vai se retroalimentando e fazendo com que a máquina aprenda mais ainda. Então isso é a inteligência artificial. E essa sigla AI ou IA é muito utilizada nos meios de tecnologia. Essa aqui é bem antiga, que desde a época da datilografia é usada, que é o A/C, que é aos cuidados de alguém. Então você colocava A/C, o nome para quem estava destinado o documento. E isso hoje em dia ainda é utilizado, mas bem menos. O accountability, que é a prestação de contas. Ações, que são ações. Tem um mercado de ações, que a gente muitas vezes ouve falar na TV, bolsa de valores, são papéis ou parcelas do capital de uma empresa. Você tem uma empresa que vale 20 milhões. Você fatia ela em 200 ações ou 20 ações de 1 milhão cada, e cada parte daquela é uma ação da empresa. Então você pode comprar aqueles papéis, aquela parcela de valores da empresa e se associar a essa empresa através da compra de ações. O ad hoc, que é o significado aí de sistema temporário. Depois vocês podem ler o significado mais abrangente aí para baixo. A adocracia. Então, é um sistema temporário que pode ser adaptado para cada empresa. Sistema organizacional adaptativo e outras traduções que a gente pode utilizar. Agente é qualquer pessoa autorizada a agir em nome da outra. No quesito LGPD hoje, nós temos os agentes de tratamento, que são o controlador e o operador, que são agentes de tratamento de dados pessoais, e eles agem em nome do titular de dados. Então, o titular dá permissão para que essas pessoas utilizem, ou essas empresas utilizem os dados pessoais dela. Então, temos aí a análise SWOT, que é uma análise dos pontos fracos e fortes de um determinado processo ou da própria empresa mesmo. Essa análise SWOT, ou chamada bem abrasileirada de análise fofa, então são consideradas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, em português, isso aí se torna análise fofa. Nome fofo, né? Mas é isso aí. Então,
Annual Meeting, que é a reunião anual, Annual Report, que é o relatório anual de registro geral de uma lista de diretores e executivos da empresa, o aporte financeiro, que é um subsídio, uma contribuição financeira feita por algum investidor. Então, eu tenho uma empresa e eu estou precisando de investimento para melhorar uma área da empresa. Eu posso pegar um aporte financeiro com alguém que me financie, com um banco, com uma financeira, ou até pessoas particulares que queiram fazer esse investimento. Então, esse aporte é esse valor, esse numerário que é investido ali. O approach, que é uma abordagem. Aquisição é obter controle de uma empresa sobre a outra. Então, quando a gente vê grupos de empresa, é porque uma empresa foi comprando outra e outra, ou comprando capitais e se tornou majoritário em ações, tem mais de 51% das ações. Então, ele fez aquisição. Então, ele adquiriu algo daquela empresa, como ações ou a empresa inteira. Outra sigla muito usada, muito usada, é o ASAP. As soon as possible. O que significa isso? O mais rápido possível. E você vai ouvir isso o tempo todo, principalmente de chefes que te pedem alguma coisa e te falam assim, faz isso para mim, ASAP. Então, é o mais rápido possível. As is, do modo ou formato atual, ou seja, como está. A gente costuma usar o as is muito associado ao to be, que nós vamos ver mais abaixo. Então você vai mapear um processo, por exemplo, e da forma que ele está hoje para conseguir fazer uma melhoria. Então você desenha o as is, ou seja, o formato atual, como ele está, e depois verifica a possibilidade de melhoria e cria o novo processo chamado to be. O assessment, que é a avaliação de comportamento das competências de um funcionário, ou pode ser busca de autoconhecimento, gestão de saber, ou se for um determinado processo, esse assessment vai ser o conhecimento do ciclo de vida das informações ou do comportamento dos dados dentro daquele determinado processo. Ativos, bens e direitos mensuráveis que podem trazer benefícios futuros e que representam o patrimônio da empresa e viabilizam o lucro. Então, a empresa tem computadores, tem mesas, tem salas, tem prédios, tudo isso são ativos da empresa. Mas também pode ser uma empresa de conhecimento. Então, aquele conhecimento que a empresa detém também é um ativo da empresa. Por quê? Porque agrega valor a ela. O ATT, que a gente utiliza muito em fim de e-mail, que quer dizer atenção, mas utilizamos de forma corriqueira. E o ATTE, que é o de atenciosamente. Também utilizamos no final de e-mails. Avaliação 180 graus, que é uma avaliação feita, digamos, entre pares, entre clientes e chefe, entre empregados e chefe, não é de uma forma total. E a avaliação 360 graus, que é um método de avaliação para dar feedback de desempenho dos funcionários, com base em todas as pessoas que fazem parte do meio da atuação, os superiores, os pares, os subordinados, clientes, fornecedores. Então, esse tipo de avaliação é o tipo de avaliação 360 graus. Então, partimos aqui para a letra B, o B2B ou
BTB, para Business to Business, que é o comércio entre empresas, entre companhias. Não tem a participação direta do usuário ou do comprador, do cliente. Então, essa transação é só feita de empresa para empresa. Então, é o B2B. B2C, ou BTC, é Business to Consumer, que é, aí sim, entre a empresa e o consumidor final. Um exemplo é o comércio varejista, por exemplo, ele é um B2C porque ele vende diretamente para o consumidor. O B2E, que é o Business to Employee, que é diretamente o marketing voltado para dentro da empresa, para dentro da organização, que é com os próprios empregados da empresa, os colaboradores. Então, é feito um negócio de agilidade, pode ser de internet, de intranet, mas os consumidores, na sua maioria, são internos. Background, que é uma experiência adquirida, que é uma vivência, um conhecimento profissional. Muita gente chama de skill, que é aquele conhecimento que você não consegue comprovar, mas ele está ali. E em outros cenários, isso pode ser conhecido como a parte mais baixa de um sistema. Por trás de um código, por trás de uma imagem, você tem o chamado background. Back-office, que é o suporte, que trabalha sem ser na parte de frente com o usuário, ou seja, aquilo que dá suporte a um sistema, que dá suporte a uma determinada área. Então, isso nos meios empresariais e tecnológicos é chamado de back-office, é quem trabalha por trás dos bastidores. O benchmarking, que é o processo de avaliação que compara a empresa com o concorrente. Trocando em miúdos aqui, eu entro em contato com a outra empresa, vejo como ela faz alguma coisa e tento fazer parecido. Então, o benchmarking é justamente para ver isso, aquilo que funcionou na outra empresa. Normalmente se faz isso com empresas que são parceiras, mas avalia-se um determinado processo ou procedimento que ela implantou, avalia-se os pontos fracos e fortes, e para evitar errar naquilo que ela já errou e conseguiu se consolidar. Então, o benchmarking é muito comum. Board. O board de uma empresa é todo aquele conselho diretor. É a parte ali, a camada superior, a ponta da pirâmide ali. Então, todo esse conselho, a alta gestão da empresa é chamada de board. Então, o BPF, que é a sigla para boas práticas de fabricação. BPM, gerenciamento de processos, a gente utiliza várias metodologias. Então, o BPM, que é o Business Process Management, é o gerenciamento de processos de negócios. Então, nós temos BPM, temos EPC, que é muito utilizado no Ares, que antigamente pertencia à SAP, mas hoje é mais utilizado o BPM ou BPMN, que é o de notação de gerenciamento de processo de negócio. Então, voltando, o BPM é o gerenciamento de processo de negócio, é uma modelagem. Vamos lá. Brainstorm, é exatamente o que o nome já diz, é uma tempestade de ideias que surgem no começo de um projeto, no começo de uma reunião para entender alguma ação que deve ser tomada para a melhoria de um sistema, de um processo, de uma área. Então, nesse momento de brainstorming, é onde surgem todas as ideias e elas são registradas. Ela só vai ser peneirada no segundo momento.
no primeiro momento, que é esse de brainstorm, todas as ideias são bem-vindas. Como o nome já diz, traduzindo aí na íntegra, é uma tempestade de ideias. O brand, que para nós aqui no meio empresarial ou tecnológico, vem falando da marca da empresa, brand ou branding, é o produto ou um conjunto de ações que compõem uma determinada marca. Briefing, que são todas as informações necessárias para a realização de uma determinada tarefa ou ação. BSC, balança de scorecard, indicadores de desempenho, sistemas de medição do desempenho e controle gerencial. O balança de scorecard tem a propriedade de medição do que é tangível, do que não é tangível, do que não é possível, ou como tornar possível fatores de processo, de tecnologia, inovação. Budget, que é basicamente você ter dinheiro no bolso para investir. É um orçamento que você faz e se você não tem budget, ou seja, você não tem capital para investir naquilo ali, se diz que você não tem budget. Então, o burn rate, que é a velocidade de combustão, o tempo que uma companhia leva para esgotar os recursos financeiros, ou seja, ela tem X valor, X numerário, e tem, até que ela consiga fazer caixa novamente, ela tem um determinado tempo. Então, esse burn rate é justamente isso. É o tempo que ela tem, a empresa tem para se organizar dentro do capital que ela tem. Business Intelligence, ou inteligência de negócio. A gente conhece muito também como BI. Então, nós temos, isso é um processo de coleta de informação para análise, é como você faz a avaliação para uma tomada de decisão rápida. Então, nós temos algumas ferramentas utilizadas para Business Intelligence, que é o Power BI, do Microsoft. Temos, no próprio SAP, nós temos o BI, temos outras ferramentas de mercado que são justamente para isso. Elas agregam uma massa de informações, seja por planilha, XML ou outro modelo qualquer, ou alimentado diretamente na ferramenta, e geram indicadores para a tomada de decisão do negócio. Beleza? Business Plan, que é o plano de negócios. Vamos lá com a letra C. C2C, que é a sigla para Customer to Customer, transações comerciais entre clientes. Como o Mercado Livre, por exemplo, o Airbnb ou outro qualquer, onde as pessoas interagem entre elas sem muitas vezes passar por uma ferramenta. A ferramenta serve apenas de suporte para essa interação, para encontrar o cliente e o vendedor, que no caso são pessoas físicas. Call, ou conference call, que é reunião via telefone ou internet entre duas ou mais pessoas. Então, podem vendo que são palavras que a gente ouve no dia a dia e muitas vezes a gente não tem esse conhecimento do que elas significam. Quando as pessoas saem de uma faculdade e vão para uma empresa para ser estagiário, para ser trainee, elas chegam muito cru dentro da empresa. Então, muitas vezes, elas não têm o conhecimento dessas palavras e as pessoas, até por costume, nem é por maldade às vezes, mas é tão corriqueiro, é tão natural o uso, o emprego dessas palavras no dia a dia delas, que elas acabam falando e muitas vezes o estagiário ou o trainee, ele tem vergonha de dizer que
saiu de uma faculdade agora e não conhece essas palavras, não conhece esse meio. O que é absolutamente normal e cada dia a gente precisa que isso caia mais em desuso, que a gente use palavras na íntegra, o que a palavra realmente significa. Capital, que é o dinheiro que você tem, o recurso econômico, que você pode investir, é o seu capital. Muitas vezes o capital de investimento, que é aquilo que você gasta para abrir uma empresa ou para um determinado negócio, e o capital de giro, que é aquilo que você precisa ter para manter a empresa até que ela comece a dar retorno. Então, capital é basicamente dinheiro. Case. Case é nada mais, nada menos do que um caso. Então, você vai ouvir muito falar sobre cases de sucesso. É onde aquela empresa, aquele processo, aquela plataforma, aquela ferramenta teve sucesso. Então, como foi a jornada de sucesso, o caso de sucesso? Então, nas empresas eles costumam chamar isso de case, beleza? Então, não é uma caixa onde tem você pode utilizar para isso? Pode, como uma caixa onde você guarda um HD, onde você guarda um leitor de CD, muita gente chama de case, mas nesse nosso, vamos ser redundante aqui, nesse caso, se diz de case como um caso de sucesso. Cash, que assim como capital quer dizer dinheiro, porém o cash é dinheiro vivo, é dinheiro em espécie que você tem. Opa, CEO ou CEO é o Chief Executive Officer, que é o diretor executivo, principal executivo, e presidente ou superintendente ou diretor-geral da empresa é o Bambambam lá, o das galáxias mesmo. CEP, que é a sigla para controle estatístico de processos, que também é uma ferramenta da indústria para reduzir custos, evitando desperdício. A gente utiliza muito isso em gestão de qualidade, as equipes de qualidade vão utilizar muito essa sigla para melhoria dos seus processos de fabricação ou de redução de prejuízo, de desperdício. Então, quem faz aí seus belt da vida, aí, Yellow Belt, Black Belt, Green Belt, Master Black Belt, utiliza muito essa sigla. O CFO, que é a sigla para Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro, que é o executivo de finanças da empresa. Vamos ver aqui. CIO. Claro que vocês estão vendo que eu estou pulando alguns aqui, mas é porque não são muito utilizados. Eu coloquei, como eu disse, para que vocês consultem o material depois. E se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Então, tem o Chairman, que é o presidente do conselho dirigente da empresa. Tem o chefe de recursos humanos. Tem o CMO, que é o chefe de marketing ou o diretor de marketing da empresa. O CIO, que é o Chief Information Officer, que é o diretor de tecnologia da informação. E outros C da vida aí, que são outros chefes, outros diretores. Então, sempre que você vê siglas dessa forma, você vai estar ligando a um diretor. Então, CLO, que é o chefe de conhecimento, de learning, conhecimento de aprendizado, e por aí vai. Clima organizacional. Clima organizacional é justamente para avaliar como você vê a empresa, você vê o seu chefe, você vê o seu diretor. Então é uma avaliação justamente se o clima está bom, se está médio, se está ruim. Então é um ambiente inteiro de uma empresa que engloba uma liderança da companhia, motivação para o trabalho, possibilidade de crescimento profissional e satisfações e insatisfações do funcionário quanto à empresa ou quanto ao seu chefe direto ou indireto. Isso é bem legal e acontece muito nas empresas.
Coach, que hoje está muito na moda também, você ouvir falar em coach disso, coach daquilo, coach de pensamento, de troca de moeda, de tudo você tem coach hoje, que é o profissional responsável pelo desenvolvimento de autoconhecimento das pessoas. Treina as pessoas para se conhecerem, para atuarem melhor. O coaching, que é a metodologia de desenvolvimento humano, que é a forma utilizada pelo coach para elevar o seu autoconhecimento ou a sua forma de agir, tanto no seu dia a dia, no seu cotidiano aí, como no seu dia a dia laboral, na sua empresa. Comitê Draft, que é o draft de planejamento ou comitê de planejamento. Commodity, que é o produto primário, geralmente com grande relevância no comércio internacional, pode ser uma empresa, pode ser um produto. Competências, então, é um conjunto de conhecimentos, comportamentos, aptidões que oferecem chances de sucesso na execução de atividades. Você vai ouvir na sua empresa falar muito em avaliação de competência, gestão de competência. O seu gestor vai te avaliar nas suas competências ou nos seus skills, como também gostam de chamar, mas vai avaliar as suas competências dentro daquilo que você foi contratado para fazer. Então, se você foi contratado para fazer pão, se você só fez o pão, se você fez um pão ruim, ou se você fez um pão francês, um pão recheado, um brioche, um outro tipo de pão. Então, nesse nível, o seu gestor vai avaliar suas competências. E, em paralelo, você avalia suas competências. Se você não atendeu, se você atendeu, se você superou. Então, dessa forma, são avaliadas competências. Compliance, que é agir segundo os regulamentos internos da companhia, ou seja, compliance é a conformidade. Se você está agindo conforme foi solicitado, se a empresa age conforme os regulamentos, as leis que regem o negócio, que regem uma área, se a empresa está em conformidade com alguma legislação específica ou com algum regulamento específico que foi destinado para aquele tipo de negócio. Conhecimento explícito, que é o conhecimento facilmente articulado e comunicado, é aquele conhecimento que está muito claro. Por exemplo, você sabe pregar uma tábua e está ali muito claro que você sabe pregar uma tábua, você tem o conhecimento de pregar aquela tábua. Então, esse é o conhecimento explícito. Conhecimento tático, que é uma sabedoria difícil de ser articulada, né? Está ligado à sua experiência, aos seus valores, às suas habilidades. Então, nós podemos chamar o conhecimento tácito também como um soft skill, que é aquilo que é mais difícil de você provar. Você tem facilidade de aprendizado, você é dinâmico, você tem facilidade de trabalhar em equipe, você é apoiador, você transmite conhecimento com muita facilidade. Então, tudo isso são seus conhecimentos tácitos ou seu soft skill. Conselho de administração consultivo, que é um grupo de pessoas nomeadas para aconselhar determinadas áreas da empresa, um conselho de administração eleito. Então, esse é o conselho de administração consultivo. O CRM, que é um Consumer Relationship Management, que é o gerenciamento de relações com o consumidor. Então, esse CRM pode ser através de um software
de um ERP, que a gente chama também. Então, é essa forma de mediação entre a empresa e o consumidor, ou entre uma determinada área e o funcionário. Então, tudo isso é o seu CRM. O Consumer Understanding, que é o conhecimento aprofundado sobre o consumidor. O Continuous Improvement, que é a melhoria contínua, que é a estratégia de busca para eliminar causas, evitar problemas. Isso a gente utiliza também muito na gestão de qualidade, ou no seu PDCA, que é o seu plano de melhoria contínua da empresa, de uma área, de um determinado equipamento, de uma determinada produção, de um determinado produto. O CEO, que é o Chief Operation Officer, que é o chefe executivo de operações, que é o braço direito do CEO, que é o profissional mais próximo da rotina de negócios. Ou seja, é aquele cara que está ali dirigindo a operação, a produção. Então é ele que está ali na ponta. Core Business, que é o principal negócio da empresa, aquilo que sustenta a empresa. Eu sou uma empresa que fabrica skate, mas eu também posso fabricar rodinha para patins, posso fabricar os rolamentos, posso fabricar os eixos. Então, o meu core business, o meu negócio principal é a fabricação de skate, mas eu tenho outros negócios paralelos que me ajudam a suportar a empresa. Então, nós temos o Country Manager, que é o gerente geral, em nível nacional. CRM, como eu disse, é a gestão de relacionamento com o cliente. O CRO, que é o chefe diretor, na verdade, de riscos e operações financeiras. Então, ele avalia todos os riscos que aquela operação pode trazer ou que uma determinada área pode oferecer contra as finanças da empresa. Então, ele avalia, ele cria os controles e consegue ou mitigar, ou eliminar, ou aceitar aqueles riscos. Mas quem bate o martelo para isso é esse camaradinho aqui, o CRO. O que mais? Vamos lá, o CSO, que é o diretor de segurança, o executivo responsável pela definição e implementação de estratégias de segurança da companhia. O CTA, que é a sigla para Call to Action, que são links que levam usuários a clicar e percorrer assim, em menos tempo parte do caminho da compra. Então, esse CTA é uma chamada de link para você, que te direciona para uma determinada área que você quer do seu site, da sua plataforma web, do seu aplicativo. Então, para melhorar essa experiência, normalmente os sites ou os aplicativos utilizam os cookies, que fazem essa avaliação do comportamento do usuário e da próxima vez já oferece, quando ele retornar a esse site ou essa plataforma digital, já oferece já de antemão essa experiência para que ele tenha facilidade de encontrar o que ele quer. Beleza? Hoje nós vamos parar aqui na letra D e no próximo vídeo nós damos continuidade até chegarmos no W lá embaixo. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. É um vídeo importante. Precisam se familiarizar com isso, principalmente quem está estudando, se formando e que vai trabalhar em alguma área de empresa grande, mesmo que seja na operação, mas vão se deparar com
isso muito corriqueiramente no seu dia a dia. Então, para não serem pegos de surpresa ou para amadurecerem conhecimento, essa é uma boa pedida. Esse vai ser um dos vídeos. Acredito que em 4 vídeos a gente mata todo essa sigla. É claro que nós não vamos abordar todos, porque são muitas, mas acredito que em 3 ou 4 vídeos a gente consiga percorrer todo esse trecho de siglas que eu consegui separar para nós. Ok? Obrigado por assistir esse vídeo. Ficamos por aqui. Curtam, compartilhem, acionem lá o sininho para receberem as notificações. E quem não for inscrito no canal, se inscreva, assista os demais vídeos. Tem muito vídeo bacana, muita coisa legal para vocês aprenderem. Um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.